Boa noite. Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, o orgulho, a autossuficiência. Entre tantas coisas, eu sou a Raquel. Eu tenho 39 anos, sou gaúcha. Digamos que eu nasci em um lar cristão. E eu lembro que enquanto criança, e ainda durante parte da minha vida, eu sempre fui muito calada, introvertida, envergonhada. Se me deixassem sentada em um lugar, ali eu ficava até alguém dizer que eu podia levantar. Se possível fosse, eu pagava para ninguém me notar. E justamente por isso, as pessoas sempre me notavam. A minha infância foi baseada em medo. Meu pai era muito bravo, duro conosco. Não olhávamos nem nos olhos dele sequer. Quando ele nos batia até fazer feridas, muitas vezes até sangrar. Mas eu não derramava uma lágrima. E quando ele acabava, eu me escondia para chorar. Já a minha mãe gritava o dia todo. A minha mãe também foi trabalhar fora e eu e os meus irmãos éramos deixados aos cuidados de algum familiar ou vizinhos. Porém, comigo em específico, eles não iam me buscar. Na verdade, eu quase nunca podia ir em casa, porque era longe. Enfim, aos meus 10 anos mais ou menos, eu já estava morando em definitivo com os meus avós paternos, pois meus pais tinham ido cuidar de uma fazenda mais no interior ainda e acharam melhor me deixar por conta da escola. Eu lembro que em uma das raras vezes que meu pai foi me visitar, eu implorei para ele me levar, porque eu não aguentava mais estar ali. Meus tios se reuniam aos finais de semana e eu era sempre o motivo das risadas. Ou a coitadinha, essa guria não fala, e me chamavam, e quando eu ia, me davam um tapa tão forte na cabeça que eu saía meio sem rumo, e eles morriam de rir. Eu simplesmente os odiava. Eu chorei tanto que meu pai aceitou, e lá fomos nós. Lá não tinha energia elétrica, nem água encanada. Tinha que acordar muito cedo para tirar o próprio leite do café. Às vezes eu já levava a caneca e bebia ali mesmo, do lado da vaca e do meu pai. Depois pegávamos a carroça e andávamos cerca de 1 hora por aquelas estradas de chão para estudar, mas estava tudo certo, porque eu estava novamente com a minha família. Os meses se passaram e uma noite eu acordei com alguém deitado na minha cama, se esfregando em mim, puxando a minha roupa e passando algo entre as minhas pernas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que era errado. Eu tentei chegar mais para o lado, mas a pessoa veio junto. Então eu fingi estar dormindo, com medo, vergonha. Aquilo durou alguns minutos. Ele levantou e saiu. Eu fiquei ali imóvel, sem saber o que fazer, e nada fiz. No outro dia, eu agi como se nada tivesse acontecido. Porém, passaram-se meses em que todas as noites, quando a madrugada chegava, tudo se repetia. Até que um dia ele falou assim: "Está gostando, né?" Nesse momento é como se eu tivesse sentido o chão se abrir. E eu soube quem era. Dali para frente eu passei a falar menos do que eu falava. Mal levantava os olhos dentro de casa, tamanha era a vergonha de imaginar que ele pudesse ter contado a alguém o que ele vinha fazendo. Me culpava dia e noite, até o dia que ele se foi. Ficamos mais uns anos lá, e já estávamos crescendo, até que meu pai recebeu uma proposta de trabalho em Porto Alegre, e lá fomos nós. Nunca tínhamos saído do interior e de repente nos vimos em uma cidade tão grande que para mim parecia outro mundo. Fomos morar em uma casa cedida pela igreja local, e por rebeldia e punições que eu sofria dentro da igreja, eu decidi que nunca mais colocaria os meus pés lá. Meu pai até tentou me obrigar, não deu certo, então ele me avisou: "Não pense que vai ir a algum lugar que não seja para a escola." Pois bem, lá mesmo eu conheci um rapaz, justamente eu que não tinha autoestima nenhuma. E desde a primeira palavra que ele trocou comigo, eu já estava apaixonada. Começamos a namorar escondido. Meus pais não podiam nem sonhar.
Ele já era maior de idade e eu 15 anos. Os meses foram passando, nos encontrávamos só na escola. Mas um dia ele falou: olha, você precisa me dar uma prova de amor. Quando queria avançar o nível do nosso namoro. Eu morria de vergonha, relutei e falei que não podia. Então ele falou que teríamos que terminar porque eu não confiava nele. Então eu cedi. Foi horrível, eu chorei muito, me senti suja. É como se eu estivesse sendo abusada novamente. E agora, conscientemente. Eu não tinha a mínima noção de como se engravidava. Minha mãe nunca falou conosco sobre isso. E também não tive amizades fora da igreja, nem televisão. E lógico, eu engravidei. Quando a minha menstruação não desceu, eu procurei o rapaz, que aí já não era mais tão presente. E ele falou para eu procurar uma amiga, quem pudesse confiar, para ela me levar ao médico. Fomos, fiz o exame e deu positivo. Pensei, meu Deus, é agora que eu morro e pior, eu vou para o inferno. Pois carregava uma culpa de um passado em que eu achava que eu era culpada. Pois quem cala, consente. E mais, a culpa da desobediência aos meus pais. Ou seja, eu estava ferrada. Eu escondi o exame à espera da coragem chegar e só contei para o pai da minha filha e a resposta foi: aborta. Que condições nós temos de ter um filho? Aliás, quem garante que é meu? Eu só consegui chorar e ali acabou a nossa relação. A coragem não chegou, a minha mãe percebeu que eu não pedi para ela comprar absorvente nos últimos meses. Foi mexer no meu armário, achou o exame e o furdúncio estava armado. Quando eu cheguei, ela me falou tantas coisas, me amaldiçoou, despejou toda a sua frustração em forma de palavras e falou que já havia ligado para o meu pai. Fui para o meu quarto e fiquei o resto do dia só aguardando ele chegar. Quando ele chegou, ele me chamou e eu lembro de ele me perguntar calmamente: é verdade, Raquel? Eu, sem levantar os olhos, respondi que sim. Então ele falou: olha para mim. Aí eu respondi novamente: sim, é verdade. O que vocês querem que eu faça? Aborte? Tinha ouvido, então eu repeti. Meu pai só chorou e falou para eu não repetir nunca mais aquilo que o que estava feito, estava feito. Sinceramente, eu preferia ter apanhado. Antes disso tudo acontecer na minha vida, em uma conferência, eu ainda estava na igreja, e o pastor convidado para ministrar veio até mim, informalmente em um almoço, e falou o seguinte: minha irmã, Deus tem uma palavra para o seu coração. O diabo está preparando uma grande cilada para a sua vida, ele vai te cercar, e se você não vigiar, você vai cair. Deus tem um propósito muito grande para você. Uau, eu fiquei extasiada, afinal aquele homem nunca tinha me visto, mas eu só fiquei com a parte do propósito. Estava tudo muito bem. Eu continuo crendo no propósito de Deus, ele não mudou. Mas é como se no meio da estrada, ou no começo, eu tivesse perdido o sinal de internet e o GPS da minha vida recalculou a rota. E então, eu peguei o caminho muito mais longe. Mais cheio de obstáculos. E ainda hoje eu me pego errando, só que eu já não volto mais lá do início. Volto de onde eu me perdi, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas as causas de eu não ser consumida. Como meus pais moravam nessa casa fornecida pela igreja, quando os pastores souberam que eu estava grávida, falaram ao meu pai que eu não podia ficar lá. Hoje eu sei o quanto deve ter sido uma decisão difícil, pois o salário que meu pai ganhava não era o suficiente para pagar um aluguel para a família numerosa que éramos. Então ele alugou uma pecinha com alguns móveis e lá eu fui morar. Quando eu estava com aproximadamente 5 meses de gravidez, eu conheci um homem quase 25 anos mais velho que eu. Desde a primeira conversa, já deixei claro que a gente não tinha futuro, pois eu estava grávida. Eu acho que ele não acreditou, pois eu era muito magrinha, quase não tinha barriga, e ele quis continuar a me ver. Me apresentou a família, fazia todas as minhas vontades, estava apaixonado. E eu, depositando todas as minhas expectativas e carências em outra pessoa. Com o passar dos meses, a barriga foi crescendo, e eu comecei a experimentar a rejeição, os ciúmes e agressões. Toda vez que ele se sentia ameaçado, ele me batia. Nessa altura, ele já tinha me levado para morar com ele. E para minha família, quando me perguntava, eu sempre falava que estava tudo bem. As brigas nunca paravam. Ele tinha uma espécie de possessão em relação a mim. Por inúmeras vezes, ele me trancava em casa, levava a chave para eu não sair.
Eu aguentei por quase 2 anos porque eu não tinha para onde voltar. Até que na nossa última briga em que nos agredimos mutuamente, ele ligou para o meu pai no meio da madrugada, revelou aquela falsa aparência e falou: vem buscar essa tua prostituta, que eu não quero mais. Esta frase ecoou durante muitos anos na minha vida. No outro dia, meu pai, meio atordoado, foi me buscar. Simplesmente peguei minha roupa do corpo, a minha filha, e fui. Nesta época, eu estava com 17 anos, arrumei trabalho, estava solteira novamente. Então, eu comecei a aprontar tudo que eu achava que eu tinha direito. Noitadas, baladas, prostituição. Eu fazia de tudo para me sentir desejada, aceita por onde eu fosse. E os homens, para mim, passaram a ser descartáveis. Passaram-se alguns anos, a soberba, a arrogância, o orgulho só aumentaram. E quando eu tinha certeza que eu estava muito bem resolvida, não precisava de ninguém, em um almoço de família, isso em 2006, eu conheci meu esposo. Fomos apresentados por um amigo em comum, já que literalmente ele é do norte e eu do sul. E no dia mal nos olhamos, até porque eu não estava à procura de ninguém. Mas os dias se passaram e parece que alguma sementinha ele tinha sido plantada. Então, eu resolvi ligar para ele. Consegui o número dele e aí ficamos conversando por horas. Nas semanas seguintes, a gente começou a namorar. Apesar de eu ainda ser muito nova, eu já tinha vivido muita coisa na minha vida. E chegou um dia que, ainda indecisa com relação a ele, eu decidi que eu precisava dar um rumo para a minha vida e talvez eu não teria uma segunda chance. Foi então que eu lembrei das promessas do Senhor sobre mim e o pedi em oração como esposo. Falei que era com ele que eu queria formar uma família. E Deus me deu. Mas antes de casarmos, Deus precisava forjar o meu caráter. E mais uma vez eu experimentei o gosto amargo da rejeição. E agora, por parte daquele que eu pedi a Deus, eu já nem sabia mesmo se era Deus que tinha me dado, já achava que era mais uma cilada do diabo. Eu fui traída, humilhada, rejeitada, e só conseguia pensar: eu estou pagando por tudo que eu fiz, então eu preciso aceitar. Tinha medo dos julgamentos, vergonha, então eu ficava alguns dias sem falar com ele, e logo tudo ficava bem até ele fazer de novo, e Deus acabava me mostrando em sonhos, direcionamentos, nunca ninguém precisou me contar. Chegou a ficar tão comum de ele dizer: eu sou assim, e eu pensar: ele é assim, eu também sou assim, então está tudo certo. E então o ciclo se repetia. Mesmo desestabilizados, casamos, fomos morar no Pará. E agora, longe da família, eu fui entrando de novo no casulo. Me fechei em casa, quase não falava. Quando tinha oportunidade de estar sozinha, eu só chorava. Eu achava que eu era uma coitadinha, vítima das circunstâncias. E a forma que eu achei de me defender foi sendo indiferente. Sempre que eu podia, muitas vezes, mesmo que sem palavras, o fazia lembrar de tudo que me havia feito passar, colocando agora também no coração dele um sentimento de culpa. Parecia que nada que ele fizesse por mim era o suficiente. Eu até já o havia perdoado, mas eu estava sempre em alerta. E esse constante estado de alerta, juntamente com traumas não tratados, me levaram a sérios problemas de saúde, 2 cirurgias de grande porte no mesmo ano e um grau avançado de ansiedade, com crises cada vez mais frequentes, onde eu achava que estava morrendo. E de certo modo eu estava, dia após dia, definhando. Em 2018, já aqui em Cascavel, conhecemos a Nibe. Despedaçados, casamento à beira do abismo, vivendo de aparências e prepotência, julgamentos andando lado a lado comigo. Eu até frequentei outras igrejas tentando me reencontrar, mas aquele vazio continuava lá. Foi um domingo, ao ouvir um testemunho do CR de uma pessoa que era igual a mim, eu pensei: se Deus fez na vida dela, Ele pode fazer na minha. Eu vou me inscrever. E este foi o meu primeiro passo. Para minha surpresa, quando eu cheguei, no dia era ela a facilitadora. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. E assim eu fiz. Cada semana era uma vontade diferente de desistir. Inúmeras vezes eu cheguei aqui na frente e voltava, na metade da quadra retornava aos prantos, porque achava que eu nunca ia mudar, que era perca de tempo. Um dia a angústia que eu estava sentindo era tanta que eu planejei a minha morte. Deixei uma mensagem pronta para mandar para um amigo buscar a minha filha e comecei a preparar o cenário. Não havia saída.
Eu só pensava que eu precisava morrer para dar uma chance para minha família ser feliz. E quando estava tudo pronto, sabe o que Deus fez? Colocou uma dor insuportável no meu estômago, que eu não conseguia nem andar, a ponto de só conseguir me concentrar naquela dor. Afinal, eu queria morrer, mas eu não estava nos meus planos sentir dor para isso. À noite era o nosso encontro do CR, eu compartilhei com as meninas o que havia acontecido, choramos juntas, mas ninguém falou absolutamente nada. Mas daquele dia em diante eu senti que eu precisava deixar o Espírito Santo me curar. Dia após dia eu fui experimentando o cuidado de Deus e ao escrever o meu inventário pude ver onde haviam feridas que precisavam de cura. Me permiti ser tratada, comecei a reparar os meus erros com quem eu precisava reparar, comecei pelo meu esposo, o liberei de qualquer culpa que ele pudesse estar carregando e declarei: eu já te perdoei. Deus também te perdoa. Agora você precisa se perdoar. Também pedi perdão aos meus pais por ter sido desobediente, não ter honrado a confiança que eles depositaram em mim. Fiz questão de salientar que eu não os culpo mais por nenhuma atitude que eles tiveram que tomar, julgando ser para o meu bem. E que Deus é um Pai de amor, que também os perdoa. Enfim, Deus ainda continua tratando as minhas áreas de fraqueza. Eu sinto que eu e o Espírito Santo estamos mais conectados do que nunca. Hoje, em 2022, relembrar a minha história me fez enxergar o quanto Deus foi misericordioso comigo esses anos todos. Eu sei que eu estou muito próximo do meu propósito, eu não vou retroceder, é por mim e é pela minha família. Eu sei que nos céus há um batalhão de anjos olhando e torcendo por mim. Quando eu caio, imediatamente eles me pegam no colo, tratam as minhas feridas, me colocam em pé e em coro falam. Vai lá, Raquel, está tudo bem, tenta de novo. Você só não pode desistir. Obrigada pelo silêncio.